tá? A comissão especial que analisa a PEC do fim da escala 6x1 suspendeu a votação do relatório depois de um pedido de vista apresentado pelo deputado Maurício Marcon, do PL do Rio Grande do Sul. O relatório foi lido por quase 4 horas e traz uma transição gradual para a redução da jornada de trabalho, que passaria das atuais 44 horas para 40 horas semanais, sem a redução salarial. A gente tem um trecho da fala do deputado, Léo Prates, para a gente conferir e depois a gente chama a Marília. A manutenção dos salários é uma medida viável, urgente e necessária, na nossa opinião. Ela resgata uma promessa constitucional de valorização do trabalho e a dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal de 88, protegendo a integridade física e mental da classe trabalhadora, enquanto estimula um modelo econômico moderno, produtivo e socialmente justo. É isso, como anunciei, Marília Ribeiro já está aqui para trazer todos os detalhes para a gente dessa história. É isso, né, Marília? A história é importante para os dois lados, oposição, apoio, centrão, para todos os lados, mas segue enrolada. Bom dia. Segue enrolada assim, Nath. Bom dia a você, a todos que nos acompanham aqui no Acorda Metrópolis nesta terça-feira. Nath, é importante a gente trazer todo um contexto, né, do que aconteceu nesta segunda-feira para a gente chegar até essa suspensão aí da votação que estava prevista para acontecer na comissão especial que trata sobre o fim da escala 6x1. Ontem nós tivemos ali alguns encontros. O primeiro deles foi do Léo Prates, que é o relator dessa proposta na Câmara dos Deputados, com o presidente da Casa, Hugo Motta. Ele esteve na residência oficial da Câmara dos Deputados para poder levar para o presidente Hugo Motta ali o texto que foi construído por ele. Depois disso, Hugo Motta se reuniu com o presidente Lula lá no Palácio do Planalto. Esse encontro já estava previsto, foi confirmado pelo presidente Lula na última sexta-feira, e ali eles foram fechando as arestas ali do que faltava, quais os pontos que eram ali necessários para poder de fato finalizar o texto e ficar de acordo com o que o governo queria, mas também com o que o parlamento estava disposto a fazer. Entre os principais pontos estava a questão envolvendo a regra de transição. Dentro da Câmara dos Deputados, alguns parlamentares chegaram a apresentar emendas com a proposta de uma regra de transição ali por 10 anos. Então, até 10 anos para que o fim da escala 6x1 pudesse ser aplicado. O governo não queria isso, ele queria que fosse de forma imediata. Assim que o texto fosse promulgado, já começaria a valer a nova regra. Com isso, o presidente Hugo Motta, depois dessa reunião com o presidente Lula, veio para a Câmara dos Deputados e ali convocou uma coletiva de imprensa onde detalhou ali um pouco do que foi feito da articulação, fechamento de texto e que, de fato, ele iria respeitar o calendário que ele teria atribuído ali, né, logo na primeira semana de maio, que era o quê? Votar o fim da escala 6x1 na Câmara dos Deputados até o fim deste mês de maio, que é mês do trabalhador. E assim foi feito. Por volta ali das 5h30 da tarde, começou então a sessão lá na comissão especial que trata sobre o tema, mas só depois que o texto começou a ser lido pelo relator Léo Prates, que teve ali uma duração de até 4 horas ali, porque tivemos ali diversas discussões em relação a esse texto que foi promovido pelo deputado federal Léo Prates. O que ele traz ali dentro desse texto, Nath? Ele traz ali a diminuição das 4 horas semanais, dizendo ele que não vai acontecer de forma imediata. A redução ela vai ser de forma progressiva. Depois da promulgação, os sindicatos e as entidades, elas terão aí 60 dias para poder adequar as cláusulas de convenções e os acordos coletivos à realidade da proposta de emenda à Constituição. Terminando esse prazo, os termos incompatíveis deixam de valer. Nessa primeira etapa, é importante a gente trazer que a jornada ela será reduzida de 44 para 42 horas semanais e a escala 6x1 ela deve acabar de forma imediata, ou seja, na prática, quando a PEC entrar em vigor, os trabalhadores eles passam a ter esse direito da redução da jornada garantido pela Constituição Federal, porque nós estamos falando aí de uma mudança dentro do texto de 1988 e eles passam a folgar 2 vezes na semana.
Já a segunda etapa dessa proposta, ela deve ocorrer 14 meses após a promulgação da PEC. Aí, a partir daí, a carga de trabalho semanal ela cai de 42 para 40 horas semanais. Então, ficou ali, de fato, ali, não vai ter o que o governo estava almejando, que era essa redução da jornada de forma imediata. Mas ela vai acontecer de forma gradual, mas não naquele tempo em que alguns parlamentares estavam sugerindo, de 2 a 5 anos, ou até mesmo de 10 anos dentro dessa regra de transição. E agora o que deve acontecer, Nath? Devemos ter ali sessão nesta terça e o texto deve ser votado dentro da comissão especial na quarta-feira. Importante destacar que para começar ali valer dentro da Câmara dos Deputados, para que essa proposta venha a ser aprovada, ela precisa passar pelo plenário da Câmara, e o que o Hugo Mota prometeu é que isso deve acontecer na quinta-feira. Então, na quinta-feira, a gente deve ter a votação dentro do plenário da Câmara dos Deputados. Importante reforçar, por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, a votação acontece em 2 turnos, devendo ter pelo menos ali 308 votos. Depois disso, aí o assunto chega aqui no Senado Federal. E por aqui, Nath, não há nenhum tipo de sinalização por parte de Davi Alcolumbre, que é presidente da Casa, para que esse texto venha tramitar de forma célere. O governo quer que isso aconteça antes das eleições. Para deputados e senadores, isso também é importante, porque é bandeira também eleitoral para os seus estados. A gente segue acompanhando aqui todos os desdobramentos e o que deve mudar quando o texto chegar aqui no Senado Federal. Importante dizer que tivemos o pedido de vista por um parlamentar do Partido Liberal, do ex-presidente Jair Bolsonaro, por isso que houve o adiamento da votação dentro da comissão especial do fim da escala 6x1. Nath. Perfeito, Marília. Para o governo, acho que o ponto mais complexo é justamente a transição, né? Porque já era entendido que, se aprovasse, o governo Lula teria que lidar com essa questão ainda no seu último ano, né? Aconteceria ainda em 2026, mas com essas mudanças, a transição vai ser num período ainda menor. Imagino que isso seja realmente um ponto que vai ainda causar bastante discórdia. Mas a gente vai continuar acompanhando. Quer adicionar mais algum ponto, Marília? Só para poder reforçar, Nath, o que acontece? Essa regra de transição também é um aceno do Congresso Nacional para os empresários, né? O setor ali que emprega, porque para eles é importante ter essa regra de transição para poder ali capacitar outras pessoas para poderem fazer ali uma certa escala dentro do trabalho para atendimento ao público, às necessidades. Então foi um aceno ali por parte do Congresso Nacional também para o setor empresarial, que defendia que essa proposta ela não pudesse ser discutida em ano eleitoral, porque de acordo com ali, principalmente com a Brasel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, estava acontecendo de forma assodada devido às eleições, e não porque de fato o governo, o Congresso Nacional queria ali terminar, acabar com a escala 6x1. Mas agora com essa transição que acabou sendo firmada, pelo menos ali na Câmara dos Deputados, há uma sinalização aí também para o setor empresarial. Perfeito, valeu, Marília. Daqui a pouquinho a Marília volta trazendo mais detalhes aqui de Brasília, e eu te convido a acessar o metrópolis.com, porque lá tem um montão de matérias sobre o fim da escala 6x1, tem todo o resumo, como a Marília trouxe aqui, dos problemas, inclusive dos bastidores, aí, das negociações políticas, também das negociações políticas com o empresariado, porque afinal de contas são eles que vão ter que receber todas essas mudanças e fazer as transições, mas também a gente tem aqui tudo que essa proposta, da forma que está sendo reformada para ser aprovada, traz, assim como a Marília trouxe ali, né, a redução das 44 para 40 horas semanais, essa transição de quase 2 meses, bem rápida, um processo bem mais rápido. Para tudo acontecer, teria uma transição de até 14 meses, mas essas primeiras agora já começariam muito rapidamente. As 2 folgas durante a semana, sendo que uma teria que ter a prevalência ali de ser num domingo. Então tem todos os pontos aqui na matéria da Karine Souza,
que você consegue ler ali e entender tudo que a proposta da mudança da 6x1, do fim da escala 6x1 traz. Todos os detalhes. Fim da escala 6x1, redução da jornada de trabalho, não reduz salário. Esse é um outro ponto, né, que para o trabalhador pegava muito quando o fim da escala 6x1 começou a ser discutido, que era o medo de, vai de reduzir a minha jornada, claro, todo mundo gosta, mas se reduzir o meu salário, não me importa, não me interessa. Eu quero continuar com o meu salário. E isso está passando pelo Congresso, de que vai ter a redução de jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, mas sem a redução do salário. É isso, tem um montão de matéria lá em metrópolis.com, principalmente na editoria de Brasil, para você conseguir entender direitinho todas essas mudanças que podem acontecer a partir dos próximos meses, se acontecer essa votação na quinta-feira, como a Marília bem nos pontuou. É isso. A gente